Olá, pessoal. Esse é mais um episódio do Farol da Baixada, o podcast do Sindicato dos Bancários de Santos e Região. Olha, há umas semanas atrás, a gente trouxe o Emir Murad, vocês devem ter acompanhado, para falar sobre o conflito, o Estado de Israel, a história, sionismo. E quem assistiu, não percam, quem não assistiu, não percam de ver. Ele trouxe um mapa, três mapas, 4 mapas, né? Mostrando a evolução do território, a desinvolução, né? A involução do território da Palestina, de 47, um território 100% era a Palestina, e nos dias de 2000, na verdade, a área verde a que correspondia, era 12% do território original. Hoje em dia, ele diz que são 9% do território original. Essa ocupação pelo Estado de Israel não se deu na paz, não se deu na conversa. Ninguém foi cedendo território porque quis, né? Ninguém saiu do seu país e saiu refugiado porque quis. Vocês sabem que não acontece assim. Então, foi a troco de muita força, de roubo de terras, de assassinatos, diversas centenas de aldeias desapareceram. E aí, para contar, esse é um problema mais complexo, inclusive. Então, se trata de um genocídio que tem acontecido desde a criação do Estado de Israel. Tem uma motivação, isso vem paulatinamente acontecendo. E todo mundo está acompanhando, com a tecnologia aí, o que está acontecendo em Gaza, né? Desde 2 anos atrás, de 23 para cá. Para contar para a gente melhor, aprofundar o nosso conhecimento com mais dados robustos, de que realmente se trata de genocídio, qual a motivação disso tudo, nós trouxemos o Walid Rabah, que é presidente da FEPAL, que é a Federação Árabe Palestina do Brasil, e a Melina Manasseh, que também é da FEPAL. Não é isso? Muito obrigada pela presença de vocês, Walid. Nossa, pela gentileza. Aproveitando que eles estão aqui. Aproveitando que eles estão aqui, deram uma palestra maravilhosa na Universidade Católica, para os alunos, professores, né, aberto, cujo coordenador do grupo, né, de apoio à Palestina é o nosso grande professor e sócio já, Ricardo Galvanese, que é da área de pós-graduação da educação. Tá? Obrigada, viu, Walid, pela sua gentileza, depois de uma palestra dessa, né, fazer um podcast. Obrigado a vocês dos sindicatos bancários. Eu fui bancário na minha vida, estava falando para a Eneida antes, né? E essa possibilidade de estar aqui no Farol da Baixada e, claro, estar em Santos também, na Católica, convidados e convocados pelo professor Gazanese, segundo mudança, né? Mudou meu sobrenome já, mudou. Gente já. E fui trazido pela Melina, que foi minha motorista e tutora, mas ela acabou participando das coisas. Eu falei para ela, você pensou que é só dirigir, né? Estou muito feliz de estar aqui. Eu acho que é uma grande felicidade sempre estar debatendo a questão palestina e sendo útil à melhor compreensão. Mas eu queria destacar nesse início de diálogo uma coisa que tem passado meio despercebido. E eu acho que é um erro grave passar despercebido, e mais do que isso merece um estudo aprofundado, do quanto os veículos de comunicação não hegemônicos ajudaram a virar a chave na comunicação do genocídio. Quer dizer, o genocídio está sendo televisionado. Primeiro que a mídia hegemônica, os Estados Unidos, como grande dono desse genocídio, e Israel, e foi disso que nós acusamos na nossa nota de que seria um genocídio televisionado, ele seria televisionado nos termos deles, ou seja, o povo palestino seria demonizado, eles televisionariam uma versão cabível para o genocídio e, claro, promoveriam o genocídio nas telas e
na prática, no solo, no terreno. Aí, não era, portanto, que ele seria televisionado porque todo mundo veria o genocídio. Acontece que as vítimas conseguiram televisionar o seu próprio extermínio, mas também não conseguiriam, porque só de celular em celular isso não anda. Então, foram os veículos de comunicação não hegemônicos que já no final do dia 7, início do dia 8, resolvem compreender melhor o que está acontecendo. E aí eles passam a veicular. Quando eles começam a veicular, fura a bolha. Então, são os veículos não hegemônicos, que não detêm a maior parte da audiência, que confrontam os grandes veículos e impõem, inclusive, maioria, de acordo com as pesquisas de opinião pública, maioria pró-Palestina nos países do mundo todo e aqui também. Razão pela qual, quando eu digo que eu estou feliz de estar aqui, eu estou em veículos de comunicação, como este podcast, que ajudaram a virar o jogo. Nas primeiras semanas, talvez nos primeiros dias, isso é muito relevante. E todos aqueles que têm visão democrática, popular e civilizatória, não hegemônica e anti-hegemônica, deveriam prestar mais atenção nisso. E parar de tagarelar reclamação besta. Ai, mas a Globo não deu. A Globo não vai dar. A Globo foi feita para não dar. Então você vá onde dá. Produza onde dá. Produza com quem dá. Não fique com essa choramingação e se adaptando até o dia que você se torna palatável para a Globo. Além de ser equivocado, cá entre nós, não quero ser mal interpretado, mas é muito chato isso, né? Ou gente chata, que fica acreditando em lenda. Então é aqui que a gente tem que estar, e eu estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelas palavras, né? O que toca a gente é o que faz a gente continuar também. E, na verdade, é o porquê deste podcast, né? Para dar notícia que já foi dado pela mídia hegemônica, não precisa. É justamente a antinotícia, segundo uma ótica dos poderosos, não precisa, né? Dos que têm grandes nesses interesses, né? De exploração e tal. Então, muito obrigada. Ei, Melina. Muito obrigada, viu, de estar aqui. Obrigada por me convidar e por tudo, mas de qualquer jeito também queria dizer, complementando só, que além de uma outra visão, uma visão aprofundada, né? Porque também a gente tem uma questão que é bem clara, a mídia hegemônica já não dá a visão do que está acontecendo em campo, em solo, e menos ainda se aprofunda em questões dignificantes do que significa ser palestino, estar lá, viver há 77 anos dentro desse regime de apartheid. É um dia a dia que a gente mesmo não tem capacidade nem de imaginar, mas a gente está conseguindo ver nessas mídias, nas mídias sociais e nas outras mídias que também reportam isso. Então, isso é importante. Obrigada, querida Galvanese. Obrigada, então, viu? Mais uma vez. Eu que agradeço. Mais uma vez estar aqui no teu programa. Já estou virando figurinha carimbada aqui, né? Então, habituei. E queria agradecer muito a presença da FEPAL, pode ser assim, através, né, do Alid, que é um batalhador incansável da causa palestina, né, da Melina, que veio junto também, abrilhantou a palestra hoje de manhã. Foi uma conversa muito rica com os universitários, estavam lá um número significativo de alunos e professores de diversos cursos. E a Universidade Católica tem promovido, né, nesses últimos meses, essa reflexão sobre o genocídio em Gaza e o genocídio compreendido dentro desse quadro maior, que é a opressão pela qual o povo palestino passa há já mais de um século, né? Então, pode ser assim, esse genocídio digamos, né, o ápice de um processo desumano. E a Universidade Católica ela tem por missão, né, a própria identidade dela implica um compromisso com uma perspectiva humanista, né? O que significa, né, se solidarizar com o oprimido contra a opressão, né? Então, não há outro caminho para a Universidade Católica, que se entende como uma Universidade Católica, senão vocalizar, né, essas vozes, esse grito de socorro, né, do povo palestino, e que tem sido produzido, né, isso que o Alid estava chamando a atenção, né,
a gente não teria a dimensão do que está acontecendo, né? Crianças sendo explodidas, com seus membros amputados, mulheres grávidas sendo mortas, assassinadas, né? Idosos, né? Sendo literalmente destruídos pela máquina de guerra do Estado de Israel, que se constitui como um Estado criminoso, um Estado de orientação nazi-fascista. Né? Ele está reproduzindo aquilo que a gente achava que a humanidade nunca iria fazer de novo. Né? Então, nesse sentido que a presença da FEPAL, e a FEPAL tem tido um papel muito importante na veiculação, né, desses vídeos. Eu até já estava comentando outra vez que a gente teve aqui, né, eu que não sou, né, muito ligado em rede social, todo dia, quase como um dever religioso, eu baixo lá os vídeos que a FEPAL veicula todo dia, quer dizer, e é um trabalho magnífico, porque eles estão dando vozes àquelas pessoas que estão sofrendo essa situação de absoluto desrespeito, é um massacre, né? Um genocídio, uma carnificina, e que, pode ser assim, as vítimas desse processo veiculam através dos seus, né, smartphones, dos seus celulares, imediatamente a FEPAL, né, vai, pode ser assim, divulgando isso. Né? Então, eu acho que é até um trabalho que todo mundo pode fazer. Né? Vai lá no Instagram, procura a FEPAL, né? Porque assim, somente as pessoas enxergando que elas vão tomando consciência. E na universidade a gente sentiu muito isso. Desde o começo do conflito, a gente já estava trabalhando, alguns professores em sala de aula, etc., mas até foi por conta disso que eu trocaram meu sobrenome, como a Lídia falou, né, de Galvanese para Gazanese, né, porque a gente ficou batendo muito nessa tecla. Mas o que eu fui percebendo é que mesmo alunos que tinham uma postura mais conservadora, né, enfim, né, começaram a suspeitar, digamos assim, né, que estava alguma coisa errada ali, né, até porque as imagens não mentem, né? E a gente começou a perceber uma abertura muito grande. Em função disso, né, a universidade abraçou a construção de um programa mesmo, né, de atividades voltadas para a conscientização sobre, né, o genocídio em Gaza e dentro desse contexto da opressão na Palestina. E que continua no próximo semestre. Né? Então, primeiro semestre de 2026... né, a gente vai fazer outras atividades, né, sempre com aquele com aquela duplo objetivo, né? Então, conscientizar e ao mesmo tempo sensibilizar, né? Sim. Porque não é só a informação, né? Acho que a imagem, o vídeo, né? Quer dizer, aí, digamos assim, você entra em contato com a dor do outro, você cria um vínculo empático, né? E é somente a partir desse vínculo empático que você pode desencadear um processo o vídeo de que o Emir solidariedade. mostrou, né? O Emir também trouxe vídeos rápidos, mas impressionantes, né? Que a gente já não tinha visto nas mídias, mas assim, eu acho que muitos alunos ali podem não ter visto também, né? Porque ali... E ainda bem que existem organizações que podem canalizar essa indignação, porque pessoas indignadas só, né? Mas existindo organização como a FEPAL, ela pode canalizar e potencializar essas indignações, né? Eu acho que aí ganha em escala. Aliás, acho que você tem alguns números, né, sobre... Eu lembro da opinião pública no mundo, né, que foi mudando as pesquisas. Você consegue lembrar? Que eu vi que você tem uma memória e tanto, né? Eu uso o computador para me guiar, mas tem algumas coisas que, sim, dá para memorizar com muita tranquilidade. Era impensável, até tempos atrás, que Israel sofresse uma criminalização enquanto regime, enquanto um operador de um extermínio, como nós vemos hoje. Era impensável se as pessoas fossem dizer, olha, o mundo vai enxergar Israel em 2022, as pessoas diriam, olha, até está enxergando um pouco, mas a natureza integral não. A partir do início desse extermínio, que já é o maior de todos os tempos, as pessoas começaram a enxergar. E aí nós temos a opinião pública acontecendo. Então, nós estamos em países como Bélgica, Holanda, mesmo a Alemanha, França, a Europa como um todo, a Itália, a Europa como um todo, independentemente da quantidade de pessoas que foram às ruas.
Porque não é porque foi ou não foi gente na rua que a opinião pública se manteve assim, com mais gente, ou assado com menos gente. Em todos esses países, a média de rejeição de Israel está em 69%. E de aceitação de Israel está na casa dos 20%. Em alguns países, a rejeição, há muita rejeição, porque daí tem rejeição e aceitação, e tem aqueles que rejeitam muito e aqueles que aprovam muito. A distância entre aqueles que rejeitam muito e os que aprovam muito na Europa está mais ou menos na casa dos 6-1. No Brasil está na casa dos 4-1. 14 que rejeitam muito contra 4 que aprovam muito. 60% que rejeita Israel contra 32% que aprova Israel. E detalhe, 32% de aprovação de Israel, apesar da Globo, apesar do Estadão, apesar da Record, apesar dos CNPJs de Cristo, apesar da pior representação política, a mais extremista que nós já tivemos na história da República e talvez do Império, sempre guardando as proporções, devidas proporções para tempo e espaço histórico. Isso tudo era impensável até pouco tempo atrás. Era impensável também que Israel fosse estar no banco dos réus, o primeiro país verdadeiramente, ou pelo menos autoproclamado ocidental, que está no banco dos réus, na Corte Internacional de Justiça, respondendo por genocídio. Quem que respondia por genocídio? Respondia por genocídio algum dirigente ditador africano, classificado como ditador, porque Netanyahu não é classificado como ditador. Ah, sim, claro. Né? Ou então com mandato de prisão pelo Tribunal Penal Internacional. Também foi feito para africanos, etc., e numa bizarria, para o primeiro branco da história, provavelmente, o Putin. Claro, porque os Estados Unidos e a Inglaterra resolveram que teria que emitir um mandado de prisão contra o Putin. Isso tudo era impensável, e isso está acontecendo. Está acontecendo por algumas razões. Primeiro, porque o genocídio foi televisionado, e aí não tem como você deixar de enxergar o que está acontecendo. Afinal de contas, as câmaras de gás foram televisionadas, os campos de concentração foram televisionados, as prisões que mataram Steve Biko e que torturaram Mandela e outros tantos foram televisionadas? É claro que não. Então, esse é um fator. O outro fator que me parece muito importante, tocou en passant o professor Gazanesi, foi o falar para todos. Não é verdade, absolutamente não é verdade, que uma determinada visão de mundo possa ter o monopólio de se opor ao genocídio. Nós não podemos guetizar a questão palestina, menos ainda quando ela está diante de um genocídio desta magnitude. Então, falar para todas as pessoas é que faz a diferença. Se não fosse assim, e você quisesse ter, por exemplo, somente uma opinião, entre aspas, progressista ou de esquerda, você teria 25%, 30% da opinião pública brasileira com a Palestina e teria o contrário a favor de Israel. Você estaria ajudando a Palestina ou Israel? Estaria ajudando Israel. Quando você fala para todo mundo, você tem esse 60%. Aí você tem esse conservador, ou interpretado como conservador, que está sensível ao genocídio. Por quê? Porque a pessoa conservadora não é uma pessoa que deva ser interpretada como genocidária. Essa pessoa tem o direito de ser contra o genocídio e ela tem o direito de receber uma mensagem educadora frente ao genocídio. E nós estamos obrigados a fazer isso. A FEPAL entendeu isso e continua entendendo isso. A outra coisa que eu acho que às vezes escapa da, digamos assim, do senso comum das pessoas, é que um genocídio é um crime de lesa humanidade. Um crime de lesa humanidade quer dizer que ele cometido, embora ele cometido contra você, eu ou a Melina, pela característica dele, ele é um crime contra toda a humanidade. Uma coisa que me chama a atenção é que as pessoas comuns conseguiram compreender isso sem precisar ouvir o termo lesa humanidade. Quando a pessoa vê uma criança destroçada ao vivo, ela entende que aquilo é uma obscenidade contra a humanidade. Então, quando ela sabe, não neste número, mas ela vê a escala, pelo menos empiricamente, o número é 10.306 crianças exterminadas por milhão de habitantes em Gaza, contra 2.813 na Segunda Guerra Mundial inteira. Quer dizer, Estados Unidos e Israel exterminam 3,66 vezes mais crianças palestinas em Gaza por 1 milhão de habitantes que todo o período riterreno, que durou 6 anos e não 2 anos. O cidadão comum vê isso acontecer na sua frente, ele interpreta. E isso é que nos fez chegar aonde nós chegamos.
Logo, fazer percepções, adotar percepções absolutamente extremistas, absolutamente guetizantes, derrotam a questão palestina e não ajudam a questão palestina. Por isso, às vezes, o excesso de palanque de alguns ajuda mais Israel do que a Palestina. Me diga uma coisa, a gente estava usando o termo genocídio, né? Eu achei interessante, você começa a palestra identificando, né, o que é genocídio. E eu acho que era importante para todo mundo aqui ouvir, né? Porque a gente fala, se é genocídio, aí alguém fala assim, você colocou 10 mil pessoas, né, 10 mil crianças, em comparação com a Segunda Guerra, 2 mil e tanto. Então, existe uma classificação ali do que é os itens, né, identificando quando é genocídio, quando não é genocídio, porque, não está acontecendo genocídio, estão exagerando, né? Esse foi o primeiro desafio que nós enfrentamos. Então, o primeiro desafio, evidentemente, é usar a palavra genocídio e as pessoas dizerem, não, Israel não pode cometer genocídio. Isso. Algum marciano pode, Israel não. Quem sofreu as consequências da Segunda Guerra Mundial jamais faria isso. Claro, o sionismo nasce projetando-se para a Palestina e dizendo que faria da Palestina sem palestinos, para haver apenas judeus, antes da Segunda Guerra Mundial. Portanto, os sionistas que tornam a Palestina, em parte, Israel, são nazistas para a Palestina antes de existir o nazismo para a Europa. E, portanto, para uma parte da demografia europeia, aquela de fé ou cultura judaica que também sofre essas consequências. Então, o primeiro elemento foi este desafio, frente às consciências, frente às subjetividades. O segundo, depois que começa a aparecer a barbárie, as pessoas, opa, parece que tem algo estranho aí. Aí vem, mas genocídio é uma coisa de milhões de pessoas exterminadas e tal. Não. A Convenção para o Genocídio, cujo texto final é aprovado em Paris em 11 de dezembro de 1948, diz outra coisa. Ele diz que são atos genocidários. A tentativa, inclusive a tentativa, de eliminar, no todo ou em parte, um grupo. Ele não diz qual é o tamanho deste grupo. Exemplifico, como disse na universidade. No início de 2023, coincide que era o início do governo Lula, do terceiro mandato Lula, foram descobertos um grupo de 300 Yanomamis, ilhados numa parte da floresta amazônica, prontos para morrer. As fotos foram comoventes. Esquálidos, parecia saindo de Gaza agora, ou de algum campo de concentração, ou do Congo sob os belgas. Eram 300. Cercados, ilhados e sem comida, e, claro, sem água, sem medicamentos, prontos para morrer. Então, este grupo exterminado no todo ou em parte, 300, e poderia ser menos 300 em parte, é genocídio. E neste caso, com um propósito, porque o genocídio tem vários propósitos, um deles é a limpeza étnica. Neste caso, o propósito era de limpeza étnica, porque quando um grupo está num território e ele é a razão, por exemplo, de demarcação daquele território, em ele desaparecendo, a razão de demarcação desaparece. Então, o genocídio é necessariamente... Aliás, o genocídio com intento de limpeza étnica precisa ser compreendido como a eliminação de uma demografia, de uma geografia. E era isso que estava em andamento ali. Qual era o tamanho do grupo? 300. É genocídio. No caso da Palestina, precisava interpretar melhor os itens, os atos genocidários. Um deles é provocar condições que levem à destruição no todo ou em parte do grupo. Então, nós já definimos que o grupo não precisa ser tão grande. Mas quando você apresenta um número, por exemplo, agora, 81.700 e poucas pessoas exterminadas em Gaza pelo número subnotificado, considerando os desaparecidos sob escombros. Quanto dá isso? A pessoa vai dizer assim, não, mas no Brasil, ano passado, morreram 44.122 pessoas de mortes em situações violentas.
sem guerra, sem nada. A pessoa vai dizer isso. Só que daí, quando você aplica a escala genocidária de Gaza, que é desse tamanho, ao Brasil, você encontra 7.900.000 brasileiros exterminados. Você encontra, na Europa da Segunda Guerra Mundial, por sua demografia atual, 28 milhões de exterminados. Em eventual repetição dos 6 anos da Segunda Guerra Mundial a esta escala, seriam 80 milhões de europeus exterminados. E aí você encontra 113% mais que os 38 milhões de piso exterminados na Segunda Guerra Mundial em solo europeu. E esses 80 milhões dá inclusive o teto de 81 milhões de mortos em todo o mundo, porque de 10 a 15 milhões de mortos na Segunda Guerra Mundial se deram na China. Aí a pessoa começa a entender a escala genocidária, o tamanho desse extermínio. Daí você introduz os outros dados. 2 deles, por exemplo, a redução dos nascimentos, que no primeiro semestre do ano passado foi em Gaza, né? Foi de 29 mil e que no primeiro semestre deste ano comparado foi de 17 mil. E também a longevidade média, que caiu 45%. Então, os homens caíram de quase 75 anos, em média, para 36 anos. E as mulheres, 75,5, um pouco mais, na verdade, perto de 76, por isso que a média é 75,5, caíram para 44. Para nós termos uma ideia, a longevidade média no período faraônico do Egito Antigo, piramidal, era de mais ou menos 30 anos, arranhava os 30. Então, tudo isso começa... e a matança de mulheres, o que ela significa? Significa eliminar mães, ventres, quase 14 mil mulheres exterminadas, o maior de todas as guerras de genocídios proporcionalmente até hoje. Isso significa que foram eliminados 14 mil mães, ventres. A taxa de natalidade de 3,97, em Gaza, nós temos uma eliminação de mais ou menos 55 mil nascimentos que jamais acontecerão, porque a limpeza étnica, ela implica em matar os que estão vivos, impedir que nasçam. Por isso que a letra D da Convenção para o Genocídio é impedir nascimentos no grupo. O genocídio é toda essa combinação. Impor condições que levem à destruição do grupo significa impedir a entrada de ajuda humanitária agora, impedir a reconstrução dos hospitais, impedir a entrada de medicamentos, impedir que as casas sejam reconstruídas em pleno momento de inverno, chuva, granizo e gelo, frio. Então, é isso. Quando isso tudo é explicado, a pessoa comum compreende. Agora, quando você não explica, e os grandes veículos não explicam, ou quando o ativista mais de piso quer fazer gritaria no palanque e não explica, evidentemente que o cidadão comum vai ficar com o pastor que vai falar que os cananeus é que estão sendo exterminados porque Deus mandou. Aliás, Melina, você coloca lá na... lá na... na palestra eu achei interessante, você colocou que nos uniformes dos israelenses tem um bordado, um negócio... Tem um daqueles patches, né? Aqueles apliques. Tem 2 apliques que são bem característicos, que a gente sempre olha. Um deles é o Eretz Israel. Eretz Israel não é o território palestino ocupado, que a gente chama de Palestina ocupada. Ele engloba desde um pedaço da Turquia, Síria, um pedaço Iraque, o Líbano inteiro, Palestina e um pedaço e o Sinai quase que inteiro também. A Jordânia inteira. A Jordânia inteira também, Então ele engloba tudo. Eles têm dois emblemas, né? Que nem aqueles de escoteiro, mas de exército. Um deles é esse, é o Eretz Israel, que seria esse território inteiro expandido, que eu não sei se o Emir chegou a mostrar para vocês. E aí, voltando ao que você me perguntou, na verdade, eles também têm um que é uma mulher de burca, que tem um alvo nela bem claro, bem específico, e ela tem uma barriga de grávida. E o ditado dentro do exército é: uma bala mata 2. Então, basta uma bala, né? Os 2. Uma bala mata 2. Então, assim, para não se enganar que parte do treinamento é ensinar eles a chegar nesse nível de desumanização que você ensina a matar mulheres grávidas. Em Gaza, 1.000, mais ou menos, das mulheres exterminadas foram exterminadas grávidas. E aí eu acho que uma coisa que chama atenção, digamos assim, né, na tentativa, né, de construção de um discurso legitimador, né, às vezes, né, se diz, olha,
crianças morreram, bom, foi efeito colateral. Mulheres morreram, foi efeito colateral. Grávidas morreram, foi efeito colateral. Não foi de propósito. Né? Não foi de propósito. Foi ali, enfim, se jogou uma Isso bomba. Isso né? é tudo para inglês ver. Porque assim, eu nunca imaginei na minha vida que a gente, como pesquisador e do campo, da área, dos palestinos, a gente fosse chegar em alguns dados que você olha, você fala, eles estão documentando tudo. A percepção de primazia desse povo é tão grande que tudo eles documentam a miúde. Então, a gente não precisa... a gente pode olhar para os dados deles. Sim. Eles mesmos documentam. E documentavam também com os celulares, né? Os próprios militares, né? Os próprios jovens militares, porque são pessoas muito jovens, né? E advindos do mundo inteiro, né? Isso é uma outra questão também que a gente não falou, mas... Tem argentino, tem brasileiro lutando, né? Então, eles mesmos filmavam. Eles pararam de filmar porque eles começaram a ficar com medo, mas eles mesmos filmavam as atrocidades que faziam. E uma questão... desculpa, Não, você estava concluindo. Não é isso. É porque o discurso, a tentativa, pode ser assim, era de dizer que era um efeito colateral. Jogou uma bomba e tinha uma criança perto, morreu, uma mulher perto. Mas, assim, esses dados que eles mesmos estão veiculando, né? As imagens que vão chegando, o relato dos palestinos e a fala, né? Isso até a FEPAL já divulgou diversos vídeos, de líderes políticos e religiosos colocando a matança de crianças como um objetivo explícito. Ou seja, né, até no próprio discurso, eu acho que eles já desistiram, digamos, né, de um discurso de tentar legitimar, até porque não tem como. Né? E eles, hoje em dia, eles verbalizam claramente isso. Tá, olha, infelizmente, a gente vai ter que matar assim, as crianças palestinas porque amanhã eles são Hamas. Então, quer dizer, isso está se constituindo um discurso, e não é de um líder ou outro, não é um maluco que falou uma asneira. Não, isso é repetido, pode ser assim, em autoridades, integrantes do governo Netanyahu, lideranças religiosas, dizendo explicitamente, olha, a gente tem que matar assim, as crianças porque senão isso não acaba. Quer dizer, é um nível, pode ser assim, é um abandono total... Né, daquilo que talvez a humanidade tenha levado milhares de anos para reconhecer a dignidade da pessoa humana, os direitos fundamentais da pessoa humana, enfim. Isso tudo está sendo assim jogado no lixo de uma forma absolutamente escancarada. E isso choca. Né? Quer dizer, eu fico... imagino, por exemplo, na época da ditadura, né, no Brasil, os generais negavam que tinha tortura. A tortura estava correndo solta, né? Não tem tortura tal. Né? Quer dizer, acho que se fosse aqui o caso, eles falam, não, a gente tortura, assim, mata. Quer dizer, aliás, teve um ex-presidente brasileiro que se orgulhava de defender torturador, né? Queira Deus que em breve estará preso. Mas é nesse sentido que isto eu acho muito grave do ponto de vista civilizacional. Quer dizer, já perderam totalmente... todo e qualquer escrúpulo com relação à dignidade da pessoa humana. A constituição do porquê, né? Da justificativa para... Posso pegar esse gancho? Que é o porquê. Inclusive, acaba sendo porquê. Isso. Todo o elemento civilizatório de direitos humanos, de resoluções da ONU, convenções, como, por exemplo, do genocídio, do apartheid e do colonialismo... o direito internacional humanitário, que regula o direito de guerra, etc., os Estados Unidos já abandonaram. Então, o direito internacional, de modo amplo, quando ele começa a se impor ao próprio Ocidente, ele não serve mais. Então, o Ocidente, capitaneado pelos Estados Unidos, desde 91, basicamente não obedece mais ao direito internacional, e desde 2003, quando resolve invadir sem resolução o Iraque, aliás, contra a resolução do Conselho de Segurança, ele abandona totalmente o direito internacional. Israel nunca obedeceu uma só resolução da ONU e nenhum pressuposto de direito internacional, nem mesmo a resolução 273/3, que o admite em 11 de maio de 48 como Estado-membro, 49 como Estado-membro, que manda que eles obedeçam à Carta das Nações Unidas, obedeçam à resolução 81, que recomendou a partilha, portanto, restituindo o território os termos, pelo menos, a partilha recomendada, 42.9 para os palestinos, e a resolução 94, de 11 de dezembro de 48, que determina o retorno dos refugiados. Portanto, a restauração da demografia da Palestina histórica, do rio ao mar, diga-se de passagem.
Mas tem um detalhe. Quando agora, explicitamente, isso não está acontecendo à luz de um genocídio, que é diferente. Não é mais aquela coisa que alguém está discursando lá, alguém está discursando cá, e você tem que tentar interpretar isso e tentar buscar as leituras, etc. Eles abandonaram o direito internacional à luz de um genocídio televisionado. Como é que justifica isso? A justificativa patética de terrorismo, de Hamas, não sei o que lá, isso caiu por terra e ninguém mais engoliu. Então eles começaram a buscar uma outra justificativa, uma justificativa apresentada como religiosa. E aí é o seguinte, o que é maior? Aquilo que você conceitua, que nós conceituamos como civilização e direitos internacionais, ou direito internacional, ou Deus. Se Deus está mandando matar, quem é você para dizer que não? Se eu sou escolhido e eleito para isso, quem é você para dizer que não? Agora, você imagine, 80 anos de educação mais, na verdade, porque o projeto sionista é muito anterior, mas vamos pegar só o período que eles se realizam por autoproclamação Estado na Palestina, de 48 para cá. Nós estamos falando de, já em curso, o 78º ano. 77 completados e em curso o 78º. Imagine a Alemanha nazista, 78 anos ensinando o nazismo. Então nós estamos diante de uma sociedade que diz, você foi eleito, escolhido por Jeová e você pode matar. Você pode limpar etnicamente. Essa terra é só tua, etc. E aí você vai dizer, nós podemos dizer, sim, mas isso é para eles só. Não. Eles construíram uma demografia alternativa em vários países do mundo, que é esta que foi israelizada a pretexto de cristianismo, e agora está israelizada e constitui uma demografia de parte do mundo, israelizando a opinião pública interna desses países. Isso aconteceu primeiro nos Estados Unidos, depois teve um teste na Guatemala, agora está no Brasil como o país desse continente mais pentecostalizado fora os Estados Unidos e a Guatemala. Mas a Guatemala é desse tamanho. E aí o Netanyahu e a corja sionista tem que falar para quem? Falar para a rapaziada da Conib, que está na vernissagem na Paulista, e eventualmente participando de alguma patifaria, sei lá de que natureza? Não, porque esse pessoal é liberal, eles nem acreditam nisso. Eles defendem Israel, mas de um ponto de vista laico. Eles não estão nem aí para essa patetice. Eles sabem que não existe isso. Então ele está falando para quem? Ele está falando para aquela rapaziada que o Edir Macedo israelizou. E esses não compreendem outra linguagem. Então Netanyahu não está mais falando para a cocotinha neta do cara que foi para o kibbutz tal, como grande realizador do socialismo sob colonialismo lá, e que quer fazer topless em Tel Aviv. O Netanyahu está falando para aqueles caras fanatizados lá dentro, que agora estão cobrando a fatura. Eles estão dizendo, mas não era para ser um Estado judaico? Então as mulheres vão ter que usar peruca, porque não pode mostrar o cabelo. As escolas serão separadas. E agora já tem lei admitindo isso. Nós queremos... A grande briga com o judiciário deles, com a Suprema Corte, é que eles disseram, não, nós temos que ter uma justiça só religiosa. E, inclusive, eu vou escolher onde eu vou demandar meu conflito, aqui ou cá. Nossa, teocracia. É a teocracia mais descarada da história humana. É o Caifás voltando a comandar um sinédrio. E está falando para fora, para esta opinião pública que está aqui no Brasil, por exemplo. Aí, finalmente, porque nós temos que fechar o ciclo para ninguém nos pegar pelo pé. Mas esses caras são minoria no Brasil. São minoria qualificada. É ela que vai dizer quem vai ganhar a eleição, porque ela vai pender para cá ou para lá. Numa eleição polarizada, eles é que vão determinar a eleição. Não, mas o Lula ganhou. Sim, ganhou cedendo. Então, eles relativizam a democracia brasileira, relativizam o Estado de Direito, relativizam os direitos humanos, relativizam os direitos civis, relativizam a democracia, a independência dos partidos e o seu debate interno, relativizam a aplicação na integralidade do território da Constituição brasileira, relativizam, portanto, a possibilidade da livre escolha nossa no Brasil. Isso tudo quem está fazendo são os CNPJs de Cristo, dentre eles do Edir Macedo, do Davi Miranda e outros mais. Isso quer dizer que esses fiéis são aberração? Não.
A aberração é esta ideologia, o sionismo, que está israelizando o cristianismo e sequestrando a percepção dessas pessoas. Isso nós vamos ter que enfrentar no Brasil. Ou se enfrenta isso, ou adeus Brasil, brasilidade, Estado Nacional Brasileiro. Caramba, Melina, eu acho que você queria falar também, né? Uma hora que você fez assim, eu quero. Assustou, Não, é que né? assusta. É que eu acho que tem uma questão que eu acho que é importante falar sobre essa a ideologia, né, que voltando um passo antes, porque essa agora deu 2 tapas na cara e eu ainda estou tonta, mas tem uma questão da ideologia sionista que eu acho que é preciso ser falada sempre, que a gente não considera. Durante muito tempo a gente teve muita dificuldade de trazer até para o âmbito acadêmico a conversa palestina, porque se vendeu por muito tempo essa percepção socialista dos kibbutz como sendo o ideal da realização socialista em curso e realizada no território ocupado. Então, assim, a gente tinha muita dificuldade antigamente, as pessoas não sabiam. Hoje em dia as pessoas se apropriam mais da nossa história, da história dos palestinos e da história da Palestina. Mas as pessoas não sabiam que grande parte da matança e grande parte do esvaziamento da Palestina, dos palestinos, foi feito enquanto tinha o Partido Trabalhista e o Partido de Esquerda no governo. Grande parte das pessoas, dos acadêmicos do mundo todo, eram apaixonados pela ideia do kibbutz e pela ideia de Israel como uma sociedade igualitária, sem olhar para essa camada inferior de massacrados e pobres e praticamente escravizados que eram os palestinos, né? Então, várias dessas máscaras que Israel usava, porque Israel é o lugar do privilegiado que vai fazer, que nem o Arid falou, da menina privilegiada que vai fazer, segurando uma Uzi desse tamanho, ou uma metralhadora, vai fazer topless nas praias de Tel Aviv, ou de uma outra, um pouco menos afortunada, que vai para um kibbutz trabalhar, ou se alista no exército, né? Então, assim, eles foram muito engenhosos em vestir várias máscaras e a atender muitos públicos, porque você consegue... Israel é vendável para um capitalista que vende armas e para um socialista que imagina essas possibilidades de vida em sociedade. Você entende? Só que tudo isso é feito na terra do outro, matando o outro e roubando o outro e escravizando o outro, porque a vida que se tem em Gaza hoje se demonstra claramente que é isso. Assim, o cerco existe desde quando o Hamas ganhou as eleições de forma democrática. Então, porque não agradou, né, Israel e Estados Unidos, se fechou. As pessoas olham hoje para a flotilha e falam, a flotilha está indo, elas não entendem direito o que é a flotilha. A segunda flotilha teve 10 mortos, 9 mortos em ação e um que passou 4 anos em coma. Isso foi 2010. Ou seja, assim, agora as pessoas estão se apropriando de um momento histórico e genocidário que denota todo esse genocídio em curso, porque o genocídio ele é uma semente dentro do regime de apartheid. Ele nunca deixou de estar lá. Então, que nem o Arid estava falando, esse genocídio podia ser de 2, 10, 20 pessoas. Ele sempre foi um genocídio etimológico, ele sempre foi um genocídio humanitário, ele sempre foi um genocídio de tudo. Assim, a necessidade de se implantar esse colonialismo de assentamento, ele obriga chegar num genocídio, chegar num ponto de desumanização e genocídio. Agora, eu vi vídeos, por exemplo, de rabinos, né, judeus, tal, contra o massacre em Gaza. O que eu quero dizer, todos, acho que você falou, né, 80% da população em Israel, da opinião pública, dos judeus. Porque é isso que eu queria entender. Qual é o percentual de judeus dentro do Estado de Israel? Porque eles votam, o cara que ganha lá o Netanyahu é judeu, né? E está acontecendo tudo isso aí que você falou. Mas tem aqueles israelenses que não são judeus, deve ser a minoria, que esses 80% de aprovação dentre os judeus, é isso, né? Sim.
A Melina que apresentou esse dado, a Melina integra o Coletivo de Direitos Humanos e Solidariedade da FEPAL, que é um dos principais, digamos assim, corpos de dentro da direção da FEPAL. E ela apresentou esse dado. Bom, quando a gente faz questão de especificar, na verdade, são os veículos de comunicação israelenses que apresentam desta maneira. Eles já apresentam a notícia desta maneira. 82% da população, da opinião pública judaica de Israel, apoia o genocídio. Por que eles fazem essa distinção? Porque há alguma coisa que pode chegar a 23% da população do que é atualmente considerado Israel em terras palestinas não é judaica. Em grande medida, ou quase toda ela, de palestinos que resistiram à limpeza étnica, porque ela atingiu perto de 85% a 88% da população naquele momento, portanto, não toda a população. Esta população resulta nesses atuais perto de 20% a 23% da população do que é considerado Israel. Portanto, são cidadãos que eles adoram chamar de árabes israelenses. Árabes israelenses. E são palestinos. Nós tratamos de palestinos. Então, eles extraem esses da pesquisa de opinião pública, porque esses, evidentemente, são contra o genocídio. Daí, eles pegam a opinião pública judaica. Tá. Na opinião pública judaica, 82% são judeus. São 82% a favor do genocídio. E daí, nós temos também a população da Palestina histórica como um todo, já que Israel, ou o sionismo, advoga que em toda a Palestina histórica, quer dizer, aquilo que foi tornado Israel pela força entre 47 e 51, a Cisjordânia, considerando Jerusalém Oriental, e Gaza, são território exclusivamente judaico, no qual, por definição aprovada pelo parlamento deles em 2018, na lei do Estado-nação judeu, a autodeterminação só se realiza para judeus. Para que a autodeterminação se realize só para judeus, eles precisam utilizar uma regra farsesca, supostamente de direito internacional, de que num dado território, a maioria populacional, seja ela definida como for, no caso eles definem como judaica, tem direito à autodeterminação sobre a minoria. De autodeterminação nacional e não a minoria. Portanto, ela sobre a minoria na prática. O que aconteceu em 2022? Porque nós já estamos... Vamos meter o pé na porta, né? O que aconteceu em 2022, segundo o Escritório Central de Estatísticas da Palestina? Havia 40 mil não-judeus, mais do que judeus, de acordo com o censo de 2022 para toda a Palestina histórica. Automaticamente não há mais maioria judaica, o direito à autodeterminação exclusivamente judaica desapareceu. Por mais farsesco que ele seja, era o que eles usavam. E, portanto, nem para a farsa ele existia mais. Em 2023, ano que começa o genocídio, haveria 80 mil mais não-judeus que judeus. Em 2024, haveria mais de 100 mil a mais. E neste ano que nós estamos, haveria 180 mil a mais. Não-judeus que judeus. O que aconteceu? Aconteceu que eles fizeram um extermínio de larga escala em Gaza. Isso fez com que, entre não nascidos, ou seja, nós falamos daquela queda da taxa de nascimentos, 4 semestres consecutivos. Estamos falando das mulheres exterminadas, portanto, daqueles ventres jamais nascerão. Estamos falando dos mortos. Estamos falando da subnotificação, portanto, há mortos que não foram notificados. E estamos falando daqueles que foram limpados etnicamente por outro meio, que tiveram que sair do território porque não aguentaram o que estava acontecendo. Isso tudo combinado fez com que a população da Palestina hoje, que deveria ser de 180 mil mais, não judeus que judeus, tenha caído para 55 mil menos. Ou seja, além de ter método, a limpeza étnica tem objetivo. Supremacia. De longo prazo, mas também de curto prazo. A de curto prazo, evidentemente, já foi alcançada agora. Ter maioria judaica sobre a não judaica. Isso é tão escandaloso, tão macabro e tão perigoso porque ele pode ser aplicado em qualquer canto do mundo. Eu quero ter no Peru maioria não indígena, não originária. Eu posso aplicar um genocídio dessa natureza, numa combinação de não nascidos, extermínio de mulheres. Quando, por exemplo, eles começaram a fazer esterilizações não autorizadas em vários cantos do mundo, inclusive no Brasil, o objetivo era esse.
nos Estados Unidos era esse. Na Alemanha, que resolve dizer quem é esse, quem é aquele, e quem nasce assim, quem não nasce assado, era esse. Então, nós estamos diante de um experimento. O sionismo na Palestina é um experimento social genocida que tem duas características fundamentais. Primeiro, acontecer do nada um Estado-nação, num território que não é dele. Qual será o outro espaço, tempo, espaço, ou seja, geografia e humanidade, grupo humano, que vai desaparecer para aparecer uma outra coisa? Vamos supor que por algum motivo da natureza, que eu não sei qual poderia ser, que os suíços não tenham mais condições de viver na Suíça, porque está desgraçando tudo ali. Não, nós vamos para Uganda, não vai ter ugandenses, nós vamos viver lá. Esse é o modelo possível? Israel é este modelo. O outro é que pode ser aplicado em qualquer espaço do mundo, independentemente de nascer um novo Estado, uma limpeza étnica desta natureza, com 500 mil justificativas e com muita tecnologia. E, por fim, que talvez seja o terceiro elemento do perigo. Nós gostamos e achamos bacana, e, enfim, é lúdico, ler livros e assistir filmes distópicos, as distopias. A distopia normalmente é caracterizada por alguns elementos. Um deles é muita tecnologia. Quando você vê Guerra nas Estrelas, é só tecnologia. O outro é momentos ou lugares muito ditatoriais. Então, quando você vê Fahrenheit, quando você vê The Running Man, quando você vê outros filmes distópicos, é isso. E também tem uma coisa muito estranha que as pessoas não reparam. Existe nesses filmes um quê de sacerdotal. Em Guerra nas Estrelas é muito a própria túnica vestida, etc. Israel é tudo isso combinado. Aí aparece o Rabino, aparece o Velho Testamento, aparece a Torá, aparece a eleição, aparece o Deus guerreiro guerreando na terra, aparece o cara desafiando Deus, aparece muita tecnologia e uma teocracia. E destruição massiva, obviamente, decorrente disso. Então, Israel é essa realização perigosa como teste. Não nos iludamos. Não nos iludamos. O Estado distópico, a distopia, nesses termos, é estadunidense. O próprio Estados Unidos está enveredando para isso. Dá para ver. Então, acho que isso tudo merece sempre uma percepção e uma análise dos melhores pensadores. O nosso papel é sermos representantes da diáspora brasileiro-palestina e promover no Brasil, tanto quanto possível, a luta nacional palestina e o convencimento da opinião pública. Quer dizer, nós estamos tentando transformar a nossa indignação, por meio do fazer político, algo útil, já que a indignação por si só, o travesseiro é melhor que Como você disse, né? Que as pessoas indignadas têm que se juntar. É isso. É isso. Sabe que é interessante isso que você estava falando? Essa recuperação do Deus, do Velho Testamento, né? O Deus guerreiro, Deus... E aí tem uma série de dominações, né? Do povo judeu na época, massacravam, passavam a fio de espada a todo mundo e tal. Existem dados arqueológicos recentes de que essas guerras lá que eles venciam não foram assim, na verdade. Foi uma incorporação, eles foram incorporar. Aquele negócio do cerco de Jericó, quando ele desce Josué e caem as muralhas de Jericó e tal. Elementos de arqueologia mostram que não é nada disso. Não teve essa guerra, que não foi Deus, né? Cai por terra esse argumento, digamos assim, essa simbologia, né? Que eles usam. Através dos utensílios. Os utensílios deixados nos sites arqueológicos. Isso, nos sítios arqueológicos. Porque quando existe um povo que extermina o outro, o que vem é a cultura desse outro, do dominador, com todo o seu aparato, com toda a sua vida do dia a dia, certo? Uhum. E o que foi encontrado eram os utensílios, o modo, né? Exatamente, do povo que estava lá. Então, na verdade, eles foram incorporados à vida do outro povo. Olha, eu não tenho dados arqueológicos para dizer, mas o que eu apostaria
é que, na verdade, essas narrativas elas foram mudando a partir do século V, junto com o êxodo dos judeus, com o grande êxodo depois por conta dos cristãos. E porque eles precisavam de narrativas que suportassem a diáspora. Então, provavelmente, não sou especialista, seria o caso de perguntar para um rabino, mas, na verdade, é isso. Eu acho que, junto com a diáspora, começa a aparecer essas histórias, essas mitologias, porque a gente cria também para suportar as nossas realidades e para nos dar lastro cultural, que é parte do que a gente também vem aqui denunciar, que o lastro cultural palestino vem sendo continuamente destruído. A quantidade de museus e universidades que foram destruídas em Gaza... Agora. Isso agora. Agora. Então, assim, esse lastro cultural... justamente politizar a arqueologia. E porque também sempre existia uma tentativa essa é uma outra forma de... A colonização, ela se dá em vários aspectos, né? Uma das colonizações também é arqueológica, né? Eles, durante muito tempo, abriram buracos, definiram que ali era um sítio arqueológico e não podia se entrar. Tem a colonização... verde, por exemplo, é uma coisa que não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, a vegetação palestina, ela é uma vegetação mais rasteira, que se adapta ao solo de areia, mais seco, que nem é no Líbano, em algumas regiões, etc. É típica de lá. O que eles fizeram? Durante a época da Nakba, eles desmantelaram 500 vilas e plantaram pinheiros. Vocês sabiam disso? Não. Não tinha ideia? Só das vilas. Então, a gente tem... É muito curioso você comparar relatos. Tinha relatos de palestinos de que cheiro que tinha em Bethlehem, em Belém, e que cheiro que passa a ter depois. Antes tinha cheiro de oliveiras, de flores, são umas flores meio ácidas, cítricas, que cresciam lá, e depois Belém passa a ter cheiro de pinheiros, porque eles tiram toda a vegetação e plantam uma vegetação que não é típica de lá, e que ano passado incendiou-se sozinha porque não é típica. Então, ela pega fogo, entendeu? Então, porque queriam que parecesse com sei lá... Baviera. A Baviera, alguma coisa do tipo. As florestas... Então, assim, a colonização se dá em vários aspectos, Sim, né? Claro. Em vários aspectos. Uma coisa curiosa é que, por exemplo, Jericó tem esse mito do troar de trombetas e o muro caiu, né? E daí tem uma obra chamada Testamento, do John Romer, que diz o seguinte: com a datação do carbono, essa coisa toda, eles provam que a cidade já não era murada neste alegado tempo. Muito tempo antes. Talvez perto de 1000 anos antes ela já não era mais uma cidade murada. Então o muro não existia. Então é uma narrativa absolutamente farsesca. Outra coisa que eu acho sempre muito... claro que parece meio radical, mas assim, você pode pegar o Velho Testamento e procurar em todo ele. Você não vai achar uma única cidade fundada por hebreus, ou alegados hebreus. Muito sinistro isso. Né? Você só tem cidades cananeias e uma pequena faixa, que é basicamente o que é hoje Gaza, a costa de Gaza e um pouco mais para cima, que são cidades filisteias. E os filisteus são muito posteriores aos cananeus. Não há filisteus posteriores a hebreus. Essa é outra mistificação. O que há é filisteus posteriores a cananeus. Todo o resto que é forjado na Palestina, ou na Palestina ampliada, que daí seria a grande Canaã, é coisa de cananeu. Então, os fenícios são um desdobramento dos cananeus. Os amorreus são um desdobramento dos cananeus e assim vai. Os filisteus não. Tá? Mas, mesmo assim, conviveram com os cananeus e sempre foram ampla minoria. E toda a narrativa que há no Velho Testamento é a respeito dos cananeus. E uma coisa curiosa é que Abraão é caldeu. Esse sim é estrangeiro. É caldeu. Mas ele não toma nada dos cananeus, ele pede licença para estar, ele compra, blá. É tudo... Está ali no Velho Testamento, se for o caso. E uma outra coisa muito curiosa, que eu sempre acho curiosa, é por que a vida de Cristo não é lida adequadamente. Sem entrar em grandes detalhes, qual foi o último ato da vida de Cristo? O último ato da vida de Cristo foi chicotear os vendilhões do templo. É como você entrar hoje no FMI e chicotear aquele bando de picareta. Ou, sei lá, chegar aqui na Faria Lima e fazer o mesmo, né? Para expulsar os que estão lavando dinheiro dos postos do PCC.
Mas, enfim. Então, Jesus Cristo, por exemplo, é galileu. Apresentado como galileu. Jesus Cristo fala o aramaico. Jesus Cristo é um sujeito que está na Galileia, que está muito mais para o mundo fenício, ao norte, do que para o mundo a mais ao sul, na Palestina, de Jerusalém. E ele é perseguido a partir desse chicoteamento, perseguido, preso e levado ao calabouço pela guarda do templo, não a romana. Isso está no Novo Testamento. Sim. Então é construída uma mistificação, inclusive para mistificar Jesus de uma coisa que ele não foi. Ele desafiou o templo. E ele desafiou o templo porque eles cobravam dinheiro para fazer um encontro com Deus, que é o que o Edir Macedo faz. Exatamente. Então, quando você compreende isso tudo, você precisa recolocar o Jesus histórico também. Por que recolocar o Jesus histórico? Porque o Jesus histórico está servindo para essa gente justificar a matança de palestinos. Quando Jesus chegou lá para libertar e deu Deus a todos. Deus é a primeira verdadeira universalização de Deus no espaço cananeu, que já o fazia aos poucos, e o desracializa quando diz que ele é também para os romanos. E quando ele diz isso, ele diz que também é para toda aquela população que falava aramaico e não hebraico, que era a esmagadora maioria. E, portanto, ele desafia os vendilhões do templo, ele desafia Caifás, ele desafia o Sinédrio. Isso não está adequadamente colocado. Se isso fosse adequadamente colocado, é evidente que você destroçaria o Edir Macedo, o Malacraia, o Valdemiro e outros picaretas da fé. Eu acho que isso que a gente está vendo, né, tem uma gravidade porque ela ultrapassa, digamos assim, a própria territorialidade do pretenso Estado de Israel. Né? Quer dizer, passa a ser, digamos assim, uma difusão de visão de mundo, né? Focada numa perspectiva essencialmente fascista, nazi-fascista, e nesse caso funcionalista, nazi-sionista, não, e funcionalista que funciona para isso, né? Não, então, e essa lógica, né, quer dizer, alguns elementos que são centrais, né, no pensamento de matriz fascista, né, é o caos cognitivo, né, a confusão, né, então, o medo por um lado, o ódio por outro, a dissonância cognitiva. Ora, o que está acontecendo? Né? Veja, com esta construção que é de matriz, né, pode ser uma releitura do judaísmo, né, que inclusive muitos rabinos se rebelam, falam, vocês estão, né, rasgando todas as tradições judaicas, porque não é isso aí, né? Enfim, é uma releitura absurda do cristianismo através pode ser assim, né? De lideranças que estão visando muito mais o seu ganho econômico do que qualquer coisa, mas que estão articuladas com a construção desse discurso de violência, de medo, de ódio, e que vai gerando essa ruptura com a própria realidade. Né? E isso é impressionante como isso se difunde. Né? Outro dia até eu vi uma matéria, um relato, uma coisa assombrosa, né? Enfim, até eles até avisam, olha, tem gatilho aqui, né? Porque é de uma violência muito grande. O relato de algumas mulheres e homens que estavam sequestrados nas prisões de Israel, né? Sejam eles oriundos da faixa de Gaza, sejam eles oriundos da Cisjordânia, que hoje, pode ser assim, com a redução da matança na faixa de Gaza, está, né, se elevando o nível de violência na Cisjordânia. Parece que assim, né, bom, se freia aqui o nosso ímpeto, né, genocida desse lado, a gente vai apontar para o outro lado, que é na Cisjordânia, que fica ao norte. E aí, alguns dias atrás, começaram-se alguns relatos, né, de homens, mulheres que foram violentados, né, nas prisões israelenses, e tem, pode ser assim, relatos violentíssimos, né? Então, com pedaços de madeira, etc., enfim. E em alguns relatos, eles utilizavam cães para estuprar
as presidiárias, os presidiários. Eu li aquele negócio, é um relato chocante, né? É para não querer que a pessoa mais viva. É para tipo, assim, possibilitar. Para matar uma. Não é isso? Como é que você mata a pessoa por dentro, né? Tipo, porque mesmo se você soltar, nunca mais a pessoa... Gente, assim, esses relatos, para mim, é tudo tão delicado, tão difícil de lidar. Para mim, é uma coisa muito difícil sempre. Quando eu leio esses relatos, eu vejo essas histórias, porque porque eles conseguiram... Israel conseguiu transformar o estupro em arma de guerra. E isso é de uma tristeza para o ser humano, como ser humano, como no geral, fazendo parte desse mesmo momento, desse mesmo... Domenico de Masi fala que a gente carrega com a gente, o ser humano carrega com a gente todo o nosso passado horrendo agora, porque a gente sabe que em algum lugar está acontecendo uma prática horrenda que aconteceu. Então, a gente por mais que a gente tenha deixado no passado, essa prática faz parte do nosso agora. Só que ela não fazia desse jeito. A gente não tinha ideia do que acontecia. E a gente está tendo e está dando aval. A Francesca Albanese fala que a humanidade está escrevendo a sua página mais horrenda da história e o Ocidente está segurando a caneta. Isso. Entendeu? Então, assim, é de uma perversidade isso, gente. Assim, e como achar que essa pessoa que vai lá e estupra, ela, em algum momento, ela é melhor e ela não vai reviver isso internamente, psiquiatricamente? Assim... Ela já é deturpada, né? Não, pra poder fazer isso, né? Inclusive, tudo no que Israel faz tem objetivo. E o objetivo dele é a limpeza étnica sempre. Sempre. Então, por exemplo, agora vive-se na Palestina ocupada a maior população encarcerada, sequestrada nas masmorras israelenses. A ela se impõe o estupro como arma de guerra, passivo, e se impõe a ela agora a possibilidade da pena de morte. Ou seja, o palestino tem 3 alternativas. Ir embora, quer dizer, uma quarta, que é ceder totalmente, ir embora, ou ser encarcerado e morrer ou ser estuprado. A ONU fez um relatório de poucos meses atrás sobre essa prática e foi nesse relatório que ela identifica que Israel passou a utilizar o estupro como arma de guerra, instrumento da ocupação. E daí, ouvindo pessoas, esses relatos, por exemplo, ela ouve também, em virtude de os soldados israelenses postos em postos de controle militar, estavam exibindo as suas genitálias, e isso tinha se tornado endêmico. Do nada, exibindo suas genitálias para as mulheres palestinas, desde tenra idade, indo para o primário, sim, nos postos de controle militar, chamados também de checkpoints. Postos de controle. As mulheres grávidas, as idosas, as jovens, as adolescentes. E daí, numa dessas oitivas, num desses relatos, uma das pessoas disse assim, nós estamos casando as nossas meninas cada vez mais cedo para elas irem embora daqui. Ou seja, nem exibir as genitálias pútrefas deste degenerado soldado deixa de ter objetivo. Tudo é objetivo. Portanto, tudo é política. Exibir as genitálias pútrefas do ocupante é política de Estado. É este nível de degeneração que é o sionismo. Este é o nível de degeneração do que é Israel. E este é o nível de degeneração de quem defende isso. Portanto, da Globo, dos CNPJs de Cristo, do Bananinha, que está lá cumprindo o papel de defensor de República Bananeira, com esse apelido fantástico de Bananinha, nos Estados Unidos, defendendo a destruir o Brasil. Aliás, como é apropriado o apelido para ele, né? Não importa porque surgiu. Os outros precisam ter igual, apelido igual. E me chama muito a atenção isso. Sabe, esse nível de degeneração, as pessoas defenderem isso. Isso tem, lógico, objetivos de dominação do sistema ocidental. Mas é a pessoa comum que nem sabe que é esse o objetivo, que não está nem aí, defende um troço desse. Assimila. Isso. Então, esse sequestro, porque você citou esses elementos para o fascismo, que nós poderíamos enquadrar tudo isso no sequestro da percepção, é uma coisa muito perigosa. Cognitiva. Né? Claro. Então, o sujeito deixa de ser alguém que pensa. Não é que ele abre mão colocado diante da possibilidade de pensar ou não pensar. Não é bem assim. Mas a possibilidade racional se torna muito limitada.
E isso, claro, leva à barbárie. Levou aos piores momentos da nossa história. Levou. Isso. E levou também a experimentos coloniais em que as pessoas comuns que estavam na metrópole não estavam sabendo que isso acontecia. Agora não. Agora é diferente. Agora, cada cidadão comum sabe o que está acontecendo. Está vendo. Você acha que a pressão popular é capaz de mudar alguma coisa? Porque, assim, o Estado de Israel é bancado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos está se lixando para o mundo todo, né? As resoluções da ONU, nada foi cumprido, eles não estão nem aí. E eles enviam muito dinheiro, né? Bilhões aí de dólares para manter. Eu acho que é estrangulando o lado financeiro que você consegue mudar. Talvez assim, eu não sei o que vocês acham. Os Estados Unidos dá sinais de que está no seu limiar. Apagar de luzes. No seu apagar de luzes. Né? Seria um jeito de acabar com o financiamento de Israel. Sem financiamento não tem nada disso. Não tem nada disso. Agora, se isso vai ter... Eu digo assim, né? Isso é hipotético porque não sei se dá tempo de salvar, né, a Palestina. Mas eu acho que é esse estrangulamento financeiro, igual estão fazendo aí com o PCC. Eu acho que, nesse sentido, o Alide colocou hoje na palestra um dado impressionante, né? Cada palestino morto custou aos Estados Unidos... Quando completou um ano do genocídio, pela quantidade de dólares investidos, transformados em reais, e daí dividindo pelo número de mortos palestinos naquele momento de um ano do genocídio, 2,5 milhões de reais investidos, porque os Estados Unidos tratam como investimento, né? Porque estou usando investidos, para cada palestino abatido. 2,5 milhões de reais. Para cada palestino abatido. E eu acredito muito na opinião pública. Se a opinião pública não fosse importante, por que eles buscam a opinião pública e mantê-la? Através da indústria cultural, através de Hollywood, através dos veículos de comunicação farsescos, através da dominação, inclusive por uma narrativa religiosa farsesca também, etc. Isso é importante, eles tentam manter isso. Por que precisaria do lobby tão grande nos Estados Unidos? Né? Olha, só complementando, e essa opinião pública está se modificando apesar do poder deles. Do poder deles, e a eleição de um prefeito em Nova York, islâmico, né, claramente dizendo que aprendeu Netanyahu. Isso, exatamente. Então, olha lá. Da cidade onde se concentra maior número de bilionários. Sim. Do mundo, né? Mas eu acho muito importante... na linha do que a gente estava falando, o quanto a opinião pública é importante. Quando a Alemanha nazista se torna para os Estados Unidos e para o Ocidente, a partir de 1939 especialmente, um inimigo a ser combatido, eles pegam e mobilizam toda a sua mídia para demonizar a Alemanha. E a Alemanha estava cometendo os crimes que estava cometendo. Agora, o mesmo Ocidente mobiliza toda a sua máquina para justificar a Alemanha nazista do momento. Veja só que loucura. Ou seja, a opinião pública naquele momento foi importante, ela foi conquistada demonizando o demonizável. Neste momento, toda a máquina pública toda a máquina de propaganda deles está sendo utilizada para desdemonizar o demônio. E não estão conseguindo. Então, esse dado é importante para nós, porque toda a maquinaria de propaganda deles está voltada para isso. Mas, ao mesmo tempo, talvez ela esteja rachando por dentro. Em pleno genocídio rolando, em pleno Trump já eleito, a academia vai e diz, nós vamos dar um Oscar para um filme palestino. E deram. Que foi morto. Isso não é relevante? Foi. O menino foi morto. A opinião pública estadunidense. Os estudantes, eu não gosto de recorrer muito porque virou palavra de efeito, frase de efeito, ou palavra de efeito, ou dicção de efeito de palanque, mas, na pior das hipóteses, os estudantes que acamparam nas universidades de elite estadunidenses. Portanto, aquele estadunidense que amanhã ou depois vai governar, eventualmente equivalente ao novo prefeito de Nova York, que é um cara jovem, passou exatamente por essa universidade por acaso, né? É o cara que vai governar os Estados Unidos. E os Estados Unidos, de certo modo, diante da opinião pública geral, da opinião pública qualificada dentro do próprio Partido Republicano e da opinião pública do Partido Republicano mais extremista, aquela que está, inclusive, dominando veículos de comunicação extremistas à direita, contestando Israel, os Estados Unidos logo vão ter que pensar em um
reenquadramento da sua política para, eventualmente, inclusive, o Oriente Médio. E procurar as alternativas a Israel. Quem sabe os Emirados Árabes Unidos, por que não? Que é uma espécie de Israel mesmo já. Sim. Já é. Considerada Israel árabe. Uhum. Né? E, logicamente, isso combinado com uma construção no Oriente Médio diferente, destruindo regimes republicanos e laicos, substituindo eles por títeres. Por exemplo, a Síria agora governada por um degolador, que até outro dia tinha 10 milhões de prêmio por ser terrorista da Al-Qaeda, e agora é recebido com tapete vermelho na Casa Branca pelo Donald Trump. Então, tudo isso é um rearranjo. Mas, enfim, a gente poderia falar dessas coisas milhares de horas. Mas o curioso Meninos. é perceber como essa ideologia ela tem um serviço. Sim. Né? Isso é curioso, a gente está sempre tentando apontar para essa desmistificação e para que as pessoas realmente percebam. As coisas, quando elas passam a ter uma função, elas mudam de lado rapidinho. Uhum. Né? É verdade. É bem isso, assim. Agora, o curioso também é, quando teve o ataque do Hamas, eram, em média, quantos eram? 2.000 presos, Walid? Não, eram 5 mil e poucos presos, quase 6 mil, dos quais 3 mil e alguma coisa, na verdade eram mais. Era quase 8 mil, um pouco mais de 6 mil, porque uma parte eram condenados e considerados presos, e outra parte eram detidos sem condenação. Aquele negócio da Isso. lei mandatária. Que são as prisões administrativas. Administrativas, inglesas. Agora, eles prenderam durante esse período genocidário quase 19 mil pessoas. Sequestraram. Das quais, um pouco mais de 6 mil em Gaza e o restante, por incrível que pareça, na Cisjordânia. Então, somando todos eles, nós passamos a ter perto de 25 mil sequestrados em Israel. Palestinos nas masmorras de Israel. E eles libertaram, nesse curso de tempo, algumas centenas e se comprometeram a soltar mais até 1.900. Eles vão ficar com armazenamento, um almoxarifado de detidos para estuprar e aplicar a eles a pena de morte que eles querem implementar, perto de 22 mil. Nossa, um estoque, que absurdo. Veja. Olha, a gente podia ficar aqui conversando, né? Tem muito mais coisa, né? Muito mais coisa. Mas a gente vai ter que encerrar, infelizmente, né? Eu queria saber, assim, se vocês têm mais alguma coisa que acha que não foi abordado, que gostaria de falar para as pessoas ouvirem, estarem sabendo. Tem mais alguma coisa ou a gente... Bom, de minha parte é pode muito tranquilo, encerrar? só dizer para todos que nós queremos a solidariedade do povo, do mundo todo para com a Palestina, e nós, palestinos, saberemos cumprir a nossa parte. Nós não desaparecemos em 100 anos de implementação desse projeto colonial, e se, porventura, todos nós tivermos morrido, saibam que nosso sangue se levantará e lutará. É isso aí, Isso é uma obrigada. fala do Arafat. Parafraseando ele, porque ele, na verdade, não disse exatamente isso, mas eu Sim. torno desta maneira. Sim. Porque eu acho que ele quis dizer um pouco isso. Uma das primeiras vezes que eu me reuni com o Walid, fora da FEPAL, o Ben Gurion, que foi o primeiro-ministro israelense, isso é uma lembrança do Walid, falava que os avós morrerão e os netos esquecerão. E o Arafat falava exatamente essa frase. Nosso sangue se levantará. E a FEPAL, olha só, o Ben Gurion dizia o seguinte: eles morrerão e seus filhos esquecerão. Seus filhos, era isso? Então, eles os que viveram a Nakba, a tragédia palestina que levou que é a limpeza étnica que eles promovem, e seus filhos esquecerão. Então, eles estavam tranquilos. Houve um pouquinho de resistência, não conseguiu limpar etnicamente todo mundo, mas a FEPAL, que se realiza numa diáspora muito distante, tem um Mediterrâneo e um Atlântico no meio, Brasil. A FEPAL tem uma direção, que considerando as pessoas que integram o Conselho Fiscal, são 26 pessoas. Apenas 5 nasceram lá, todo o restante nasceu aqui. E desses 5 são netos de um bisneto. E ninguém esqueceu. A filha dela esteve no Congresso, é neta. E o meu filho esteve no Congresso e é neto. É neto. Muito bem. E não vamos esquecer, porque assim, é sobre humanidade, é sobre civilização, é sobre dignidade. E são os valores mais nobres que a gente tem. E Gaza é aqui. Para mim, Gaza é aqui, Gaza é em qualquer lugar. Uhum. É isso. Muito bem. Giovanese, uma Eu coisa. queria agradecer a oportunidade de
né, desse nosso bate-papo aqui, né, oportunidade que a FEPAL, na figura, né, do seu presidente, do Alide, da Melina, né, possibilitaram a todos os professores e alunos da Universidade Católica de Santos e dizer que para nós é um momento muito grande de aprendizagem, né? A gente está, né, eu acho que com essas reflexões que eles nos possibilitaram, a gente está crescendo em consciência, né? E, acima de tudo, está buscando os caminhos necessários para a gente se tornar, né, pode ser aumentar a nossa qualidade de seres humanos, né? Acho que isso que é o fundamental. Eu sempre digo, né, a Palestina está longe da gente do ponto de vista geográfico, mas ela está dentro da nossa vida, né? Isso é sobre quem nós somos enquanto seres humanos, né? E eu acho que queria agradecer muito a presença de vocês aqui em Santos, na Universidade Católica de Santos, e agradecer a Eneida, os sindicatos bancários, né, a Julie, que operou aqui toda a parte aqui tecnológica, né, por estarem, pode ser assim, sempre possibilitando, né, esse espaço de reflexão que nos humaniza. Eu Muito que agradeço, né, Galvanese, nossa oportunidade Obrigado ímpar. demais, né? Agradeço muito a vocês, né? Depois passar o dia aqui, né? Mas, gente, é isso. Agradeço a Júlia também, né, Ju? Obrigada, Admir. Claro. Muito obrigado. E, gente, olha, não esqueçam de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo, porque isso é importante. Vocês, depois que ouviram tudo isso, não dá para ficar em cima do muro, não dá para fazer de conta que nada está acontecendo, não é isso? Então, se inscrevam no canal, deem o like, ative o sininho, façam tudo o que tem que fazer e compartilhem o vídeo, tá bom? E Palestina livre, não é isso? Do Rio ao Mar e de Gaza, Do Rio, Galileia. de Gaza, Galileia. É isso aí, gente. Até a próxima.